12º sermão da série que eu intitulei Chamados para Brilhar. Estamos expondo 1 Pedro. Então, a cada estudo, Deus nos acende com tochas em meio à escuridão. Eu me sinto dessa forma, ao ler cada versículo dessa carta maravilhosa. E hoje nós somos mais uma vez convidados a refletir sobre a vida que temos em Cristo, irmãos. O apóstolo Pedro nos lembra que seguir Jesus não é andar em um campo aberto, mas em um campo de batalha. Nós, de fato, estamos guerreando, irmãos, contra a carne, contra o nosso inimigo, e a nossa mente ela precisa estar armada. Com armas humanas, irmãos? Não. Com atitudes de Cristo. É nessa firmeza que encontramos força para vencer o pecado e para seguir em frente. Quero que os irmãos abram a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4. Vamos ler do 1 ao 6. 1 Pedro, capítulo 4, do 1 ao 6. Pedro nos chama a olhar além do presente, para a esperança da vida eterna. Tem muito cristão, tem muito crente, tem muito evangélico, olhando apenas para esta vida, né? Mas a palavra de Deus nos ensina que devemos olhar para a eternidade. Tudo que fazemos aqui precisa ser para a glória do nosso Deus. E o texto diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer. Porque se vocês sofrerem fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem. Imoralidade e desejos carnais, farras, bebedeiras e festanças desregradas, além da detestável adoração de ídolos. Agora, essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas e por isso os difamam. Lembre-se, porém, de que eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar a todos, vivos e mortos. Por isso, as boas novas foram anunciadas até mesmo aos mortos, pois embora estivessem destinados a morrer, como todo ser humano, agora vivem para sempre com Deus pelo Espírito. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos olhar para esse texto é entender a seguinte situação. O sofrimento de Cristo ele não foi só um ato de amor. Não é? Não foi apenas, irmãos, olharmos para o sacrifício dele e dizer assim: olha, que lindo, Cristo sofreu por mim. Devemos olhar para o sofrimento de Cristo, irmãos, como um modelo para a nossa caminhada. Não é só você olhar e dizer assim: é muito bonito. É você olhar, entender e dizer assim: eu preciso fazer igual. Esse é o modelo de vida. É por isso que eu sou cristão. Jesus, irmãos, ele nos mostrou que viver para Deus exige renúncia, exige coragem, principalmente diante da oposição, porque vivemos num mundo, irmãos, oposto àquilo que nós acreditamos. Não podemos enxergar o mundo como um celeiro de pessoas que vai nos aplaudir a todo tempo. Em dado momento, o mundo pode até aplaudir um cristão, mas, de fato, o que vai acontecer é que o mundo sempre irá nos ignorar. E Jesus, e Pedro aqui nessa carta, ele nos chama a olhar para Cristo como o maior exemplo de firmeza diante do
mal. Então, a gente precisa entender, precisamos compreender que a vida cristã, ela não pode ser guiada por desejos passageiros. A nossa vida cristã, ela não pode ser guiada muitas das vezes por aquilo que você pensa ou aquilo que você acha. Ela precisa ser guiada pela vontade eterna do nosso Senhor. Sabe o que isso significa, irmãos? Que a agenda do Evangelho ela não muda. Você não vive para si mesmo, você vive para a glória de Deus. E isso é muito difícil. Para aquela pessoa que entende muitas das vezes, ou quer entender, como se o Evangelho fosse para ela própria, onde ela só enxerga a si mesma, ela não consegue enxergar as pessoas que estão à volta dela. E Pedro fala para aquela igreja que o tempo que eles gastavam antes com o pecado, agora aquela igreja deveria usar esse tempo para a glória de Deus. Olhando assim, irmãos, parece até uma mudança radical. Mas é isso que diferencia o cristão das outras religiões. O cristão do mundo. O mundo não entende a transformação que Cristo nos faz de novo. E muitas das vezes, ao ver o homem transformado por Cristo, o mundo reage com hostilidade. Aqueles que continuam presos no pecado não aceitam, irmãos, ver alguém vivendo em santidade. Por isso que Pedro diz aqui nessa carta que os descrentes estranham a nova conduta do crente. Mas mesmo que eles zombem de nós, a verdade é que eles também vão prestar contas a Deus. Amém? Eles vão prestar contas a Deus. Isso eles não conseguem compreender. Eles não conseguem raciocinar. Mas, em contraste entre o pecado e o presente, é isso que demonstra de fato a seriedade da nossa fé. É ver quem você era antes de Cristo e ver quem você se tornou depois de conhecer o nosso Salvador, irmão. Eu lembro de uma foto que a irmã Maria Lopes me mostrou. Lembra, minha irmã? Na sua casa? Olha aqui, pastor, quem eu era antes de ser convertida por Cristo. Falei, minha irmã, a irmã está muito bem. A irmã parecia até mais. E tem quantos anos isso, irmã? Mais de 20. A irmã parecia 22 anos atrás mais velha, mais idosa do que é hoje. Olha como o Evangelho muda as pessoas também fisicamente. O pecado, irmãos, ele promete prazer, mas no final cobra caro. O pecado promete prazer, mas a cobrança do pecado é muito cara. Já a vontade de Deus pode custar para nós sofrimento, mas termina com vida eterna. Olha a diferença de uma coisa e outra. Pedro então aponta para a vitória do Evangelho, que alcança até os mortos, irmãos, porque isso mostra que a mensagem da cruz é mais forte do que qualquer barreira. Então, quando você olha para o sacrifício de Cristo, você passa a entender que esse sacrifício não é inútil, porque faz parte do plano de Deus. Mas vamos entrar no texto. O primeiro ponto que Pedro trabalha aqui é você, eu, a igreja de Cristo, está armada com a mente de Cristo. Essa palavra que ele usa no texto. Nós precisamos estar armados com a mente de Cristo. Pedro inicia o versículo 1 que nós lemos, lembrando que Cristo sofreu fisicamente e nos chama a armar as nossas mentes com a mesma atitude, meu irmão. A palavra aqui, armar-se, ela aponta para uma preparação de guerra, como um soldado que veste a armadura para lutar
Porque se Cristo enfrentou a cruz com firmeza, nós também, irmãos, precisamos enfrentar a vida com disposição. E aí, muitas das vezes, vemos cristãos morrendo de ansiedade, preocupados com coisas que nem poderão acontecer, sofrendo e etc. E nós esquecemos de olhar para Cristo. Nós esquecemos de olhar para o que a palavra de Deus ensina. E aí o texto continua dizendo: pois se vocês sofrerem fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Quando você sofre por Cristo, irmão, isso mostra que já não pertencemos ao velho mundo, dominado pelo pecado. É como uma fronteira que foi atravessada, e quem sofre por Cristo demonstra ter mudado de lado da barragem espiritual. Você não está mais daquele lado, você está do lado de Cristo agora, meu irmão. O sofrimento aqui não é derrota, mas é evidência da vitória sobre o poder do pecado, amém? Será que a gente acredita assim? Será que de fato a gente coloca isso em prática na nossa vida? E aí Pedro continua no versículo 2: não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. Antes, irmãos, antes de você, da minha pessoa conhecer a Cristo, como era a nossa vida? A nossa vida era dirigida por nossos desejos egoístas. Era como se fosse um carro descendo uma ladeira sem freio, não é? Passa por cima de todo mundo, não tem ninguém que pare. Agora, é a mente de Cristo que nos dá direção. É a mente de Cristo que nos traz disciplina. É a mente de Cristo que traz para nós propósitos. Então, viver a vontade de Deus, irmãos, é abandonar o pecado. É abandonar o desejo de querer coisas boas somente para si. É encontrar liberdade na obediência de fato. Então a mente de Cristo, irmãos, ela não apenas resiste ao pecado, mas ela também nos dá uma orientação para termos uma nova maneira de viver. E ser cristão, irmãos, é ter novidade de vida, é viver em novidade de vida, é você ter uma outra cosmovisão, é você ter uma outra visão totalmente diferente daquilo que nós aprendíamos no mundo. Muitas das vezes nós entendemos que ser cristão é apenas frequentar uma igreja, é apenas sentar num banco, é apenas termos comportamentos religiosos no meio do culto e na nossa vida prática não muda nada. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto não fala sobre culto, o texto não fala sobre a religião, irmão. O texto fala sobre a sua vida devocional e como é que você se relaciona com as pessoas à sua volta. E com Deus, é claro. Então o Evangelho, ele não só muda o coração, mas muda também a nossa forma de pensar. A batalha do cristão, irmãos, ela começa aqui, nos pensamentos. É por isso que a gente precisa estar armado com a verdade de Cristo. Porque sempre começa aqui, uma ideiazinha tola, que a gente não combate, que a gente não repreende, e quando nós vamos nos dar conta, aquela ideia na nossa mente já aflorou, e nós estamos pecando, irmãos. Se sua mente é transformada, sua vida também será moldada para agradar a Deus. Como é que nós agradamos a Deus, irmãos? Há várias formas. A palavra nos ensina. Ou você vive como soldado com a mente de Cristo, ou você vive como um civil, desarmado diante do inimigo. É um ou outro. A vida cristã,
não é um passeio. A vida cristã é um campo de batalha de fato. E a nossa arma principal é você ter a mente renovada em Cristo. A verdadeira vitória para nós cristãos hoje é viver uma vida que um dia de cada vez cumprindo a vontade de Deus. Cada dia cumprindo a vontade de Deus. Porque muitos irmãos são os dados inflamados de uma vida. Muitas são as tentações da vida para nos afastar do caminho santo, daquilo que Deus quer para nós. Então, Pedro ensina a igreja a se armar com a mente de Cristo. E aí Pedro vai falar agora no segundo ponto, que nós precisamos abandonar o nosso passado de pecado. Claro que ele vai usar aqui uns termos que muitas vezes não é aquilo que vivemos, mas se você não viveu esse passado aqui que Pedro fala, mesmo assim, antes de você conhecer a Cristo, você era pecador de igual forma. E aí Pedro começa o versículo 3 da seguinte maneira: no passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem. Pedro está falando aqui que o pecado não é apenas um erro. O pecado não é aquilo que você faz apenas de errado hoje. Pecado é desperdício de vida. O crente precisa olhar para trás e reconhecer que o tempo que ele esteve longe de Deus já bastou. Não precisamos disso. Que a nossa nova vida em Cristo não permite saudade daquilo que é a escravidão. Tem muita gente com saudade do mundo. Tem muita gente com saudade da vida pecaminosa. Tem muita gente com saudade da vida sem Deus, irmão. E aí o apóstolo vai citar exemplos claros: imoralidade, desejos carnais, farras, bebedeiras e festanças desregradas, além da detestável adoração de ídolos. João Calvino dizia que o nosso coração é uma fábrica de fabricar ídolos. Isso é verdade. Porque a gente acha que ídolo é apenas aquela estátua que algumas religiões veneram. Irmão, o seu trabalho pode ser um ídolo para você. O seu filho ou a sua filha pode ser um ídolo para você. A sua maneira despojada de viver pode ser um ídolo para você. Algum sonho de consumo que você tem pode ser um ídolo para você. Pedro aqui não está falando de pecados vagos. Pedro aqui está falando de práticas concretas, práticas destrutivas. São atitudes que marcam a vida daqueles que vivem sem temor a Deus. Tem muita gente na igreja adorando um ídolo. Mas agora, irmãos, nós que estamos em Cristo, fomos chamados para deixar para trás toda a sujeira. Tirar os ídolos dos nossos corações, da nossa mente, e adorar somente aquele que é único, que é digno de receber toda a nossa adoração. E aí Pedro continua, no versículo 4. Agora, essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas. Irmãos, aqueles que viveram conosco no erro não entendem a nossa mudança de direção. A minha conversão foi com 17 anos de idade. Minha mãe não deixava eu falar palavrão em casa, mas na rua eu falava muito. Ela não sabia. Minha mãe não era crente, não. Na época, não. Quando eu encontrei Jesus, ou melhor, quando Jesus me encontrou, foi uma conversão de fato, porque eu mudei todo
jeito de viver, de pensar, até no linguajar. E as pessoas não acreditavam. Rapaz, você mudou mesmo. De 10 palavras que você falava, 11 eram palavrão. Você fazia assim, você fazia assado, agora você age dessa forma. E a gente faz sem perceber. Mas, enquanto alguns falavam, outros zombavam. E ela, agora ele é crente. E ela, agora ele usa roupinha social, vai para a igreja. Não joga mais bola aos domingos, não faz mais isso, não faz mais aquilo. Para essas pessoas, abandonar as práticas, as velhas práticas, as práticas horríveis, parece loucura. Para muitos parece até arrogância, porque a gente começa a mostrar que aquela vida não valia de nada, que essa vida que vivemos é uma vida muito melhor. Mas, na verdade, o testemunho visível de que fomos libertos pelo Evangelho, isso fala muito alto. E aí Pedro acrescenta isso que eu estou dizendo aqui no verso 4, ele vai dizer, e por isso o difamam. Irmãos, o mundo vai reagir à nossa mudança de postura, com zombaria, com desprezo, com hostilidade. Então o cristão precisa entender que o abandono do pecado sempre vai ter preço. Você vai deixar de ser popular. Muitas das vezes as pessoas vão te odiar, não vão gostar mais de você. Mas é melhor ser difamado pelos homens do que desonrar o Senhor pelo Salvador. Imagine que um jovem, enganjado com os garotos da comunidade, fazia a mesma coisa que eles faziam, se torna crente. Hoje é o inverso, né? Hoje a gente vê que muitos jovens, eles vão para o lado de lá. Em vez da gente conseguir trazê-los para a igreja, os jovens hoje querem, não hoje, mas todas as gerações tiveram muito disso, né? Muitos jovens querem ir para o lado de lá. Precisamos mostrar de fato que o Evangelho salva. Precisamos mostrar de fato para a nossa vida que o Evangelho é a verdade. E Pedro fala, por isso que difama. Então, quando a gente vê, quando a gente entende que o que é abandonar o passado, é como você tivesse que largar aquela roupa velha que você tem para vestir uma nova. E é isso de fato. Não faz sentido, irmão, você guardar aquela roupa velha ofendendo o pecado. Quando Cristo te deu vestes limpas e novas. Então, o chamado de Cristo não é apenas para você rejeitar práticas, mas para você viver com novas roupas, com uma nova identidade. Então, assim, cada cristão, ele testemunha a vida com Deus diariamente. Ele vai mostrar que a vida com Deus é superior à vida que ele vivia de escravidão, de pecado. Mas aí nós chegamos no ponto 3. Que fala de juízo. Versículo 5, Pedro declara: lembrem-se, porém, de que eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar a todos, vivos e mortos. Pedro aqui está falando para a igreja, mostrando para eles que a zombaria e a difamação do mundo não são a palavra final. O Senhor é o justo juiz. Ninguém vai escapar da sua presença. Todos os que estão vivos, quanto os que já morreram, vão estar lá, diante dele, sendo julgados por tudo aquilo que
fizeram. Amém? Quase ninguém fala sobre isso. Parece que juízo, pregação contemporânea, a gente falando de juízo, de pecado, de inferno, as pessoas riscam, né? Mais fácil falar do bem-estar, né? Mais fácil falar que você vai vencer, que você pode ter uma casa na praia, enfim. Esse texto que nós lemos agora, esses versículos, mostra que o juízo de Deus é universal e inevitável. Ainda que paremos de pregar sobre o juízo de Deus, ele vai vir e vai julgar. Não há privilégio humano, irmão, não há status social que possa evitar esse dia. Então, o mundo pode rir do crente agora, mas em breve vai ter que responder ao rei dos reis. Em breve vai estar diante do juiz. Então, essa certeza do julgamento precisa encher o nosso coração de seriedade e de esperança. Haverá um julgamento. E aí Pedro continua no versículo 6. Por isso, as boas novas foram anunciadas até mesmo aos mortos. Aqui o texto está falando que essas pessoas ouviram o Evangelho antes de morrerem. Embora tenham enfrentado a morte, todo ser humano vai enfrentar a morte, eles não morreram sem esperança. O Evangelho, a mensagem do Evangelho os preparou para o tribunal de Deus. Então, precisamos ver isso. Eles ouviram. Nós não sabemos quem vai herdar os céus, quem não vai. E aí Pedro completa. Embora estivessem destinados a morrer, como todo ser humano, agora vivem para sempre com Deus pelo Espírito. O corpo pode padecer, mas a vida no Espírito permanece sempre diante de Deus. Isso mostra para nós aqui, o texto é claro, que o juízo não é condenação para nós que somos salvos, mas é de fato uma esperança que viveremos com Ele. Viver à luz do juízo de Deus é como nós caminharmos, sabendo que Deus está nos avaliando o tempo todo. E quando você tem essa consciência que você vai ser julgado de forma justa, isso precisa te levar a abandonar a verdade. Precisa você pensar que você precisa viver com propósito. Mas, para o ímpio, o Evangelho é juízo, o Evangelho é terror. Mas para nós cristãos, o Evangelho é esperança, o Evangelho é recompensa, o Evangelho significa estarmos com Deus. Por isso que a gente segue firme, certos de que no tribunal de Deus, Cristo vai ser a nossa defesa. Cristo vai ser o nosso advogado. Mas, para aquele que não crê, para aquele que não acreditou, para aquele que viveu uma vida de zombaria, o Evangelho vai ser uma sentença de morte. O Evangelho vai ser aquele que vai destinar o mal à frente. Para a gente finalizar rapidamente, 3 questões para a gente lembrar e você deixar anotado aí. A primeira delas é você viver cada dia da sua vida lembrando do tribunal de Cristo. O mundo vai zombar da nossa fé, mas é promessa. Um dia todo joelho se dobrará.
e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, viva a sua vida cada dia lembrando do tribunal de Cristo. Segundo ponto, encare a morte com esperança e não com medo. A morte não é o fim para aquele que crê em Cristo. Pelo contrário, é o início da vida plena com Deus. Se o Evangelho já transformou você, não tema o último suspiro. O Espírito garante a nossa vitória. O cemitério não é a derrota para o cristão. É apenas o portão de entrada para o céu. Óbvio que eu faço uma oração todo dia para Deus. Deus, eu quero te estar presente, mas rebater o tanto. Eu quero morrer. É brincadeira. Mas eu confio em Deus. Por último, testemunhe o Evangelho com urgência. O nosso foco tem se perdido. A gente está preocupado com tanta coisa material, tanta coisa estrutural, tanta coisa mental, e a gente esquece de falar do Evangelho. A gente esquece de falar de juízo. A gente esquece de falar de esperança. Precisamos ser luz, irmãos. Entre aqueles, até aqueles que zombam de nós. Anuncie a graça hoje, irmão, pois amanhã pode ser tarde demais. Então, muitas das vezes, o nosso foco tem sido pregar coisas que a Bíblia não disse para nós pregarmos. Somos chamados para falar do Evangelho unicamente, mas a nossa agenda eclesiástica está cheia de coisas que o Senhor não mandou estar lá. Mas nós falamos daquilo. Falamos de prédio, falamos de coisas que vão passar, mas o que não vai passar no Evangelho. E cada um de nós, irmãos, vamos ser cobrados do Evangelho que deixamos de pregar, do Evangelho que deixamos de testemunhar, em prol de ativismos. Então a gente se preocupa muito com coisas que não precisaríamos nos preocupar. Só lembrar da vida dos apóstolos, só lembrar da vida dos primeiros cristãos que estavam dispostos a morrer pelo Evangelho e continuaram pregando e tendo as suas vidas ceifadas por causa da pregação do Evangelho. E aí, voltando lá no início do texto, Pedro fala, não é? Que Cristo sofreu fisicamente. E que se cada um de nós sofrermos fisicamente pelo Evangelho, significa que deixamos o pecado para trás. Será que estamos dispostos a sofrer pelo Evangelho? Fisicamente, e seja também de zombaria, etc. Muitos de nós não estamos. Que o Senhor nos abençoe.